Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Bruno, essa é a Ju, somos o casal Firmados na Rocha. E nesse primeiro vídeo nós queremos fazer aqui experiências, contar para vocês como nós conseguimos vencer alguns conflitos e espero que você goste. Se inscreva nesse canal, compartilha com amigos, com pessoas que você sabe que está passando por conflitos. Eu creio que vai ser de grande valia para você e para muita gente. Isso. Gente, eu sou a Ju e nós decidimos montar esse canal para auxiliar você, para te dar dicas, e se você está passando por alguns conflitos, algumas dificuldades, a gente está aqui para tentar ajudar você nesse caminho. Então, como o Bruno falou, se inscreve no canal, manda para os seus amigos que estão noivos, que estão namorando, que tem o desejo de formar família, de casar. Ativa o sininho que a gente vai estar colocando vídeos aí toda semana para ajudar vocês. E se vocês quiserem falar sobre um assunto específico, deixa aqui nos comentários pra gente, tá bom? Pessoal, o primeiro tópico aqui que eu quero trazer para vocês é a criação. No meu caso, eu fui criado de uma forma e a Ju foi criada de uma forma, gente, totalmente diferente. Por mais que ela teve pai e mãe presente, eu também tive pai e mãe presente, mas a gente é muito diferente. Verdade. Então, casamento tem que entender que são duas pessoas criadas de forma diferente, em cidades diferentes, com conceitos, religião totalmente diferente, que se amaram, se apaixonaram e vão morar junto. Então, assim, o primeiro conflito é a criação. Você tem que ser maduro o suficiente para entender que algumas coisas que você tem e traz da tua criação, a outra pessoa não teve. E no namoro a gente escolhe, se eu sou da igreja, eu vou querer namorar com uma pessoa que é da igreja. Se eu não fumo, eu quero uma pessoa que não fuma. Eu não bebo, eu quero uma pessoa que não bebe. Agora, criação, não tem como eu chegar pra ele, como é que a sua mãe te criou? Ela te criou, você é uma pessoa que tem autoestima ou não tem? Você é uma pessoa otimista ou pessimista? Eu mesmo tenho muita autoestima e eu ela não tenho autoestima. Então vocês deixam aqui os seus comentários se você se você tem autoestima ou não. Então, assim, gente... Aí isso você não escolhe. O primeiro grande conflito de duas pessoas que decidem se amar e morar junto e casar é a criação. Então, por exemplo, minha mãe era meu pai, eu e meu irmão. Então minha mãe colocava comida no prato do meu pai, colocava comida no prato do meu irmão, colocava comida no meu prato. Aí depois ela colocava dela, então assim, já a Ju não. Ensinei, cada um põe seu prato, isso. Cada um vai se virando. E teve uma época que minha mãe trabalhava e estudava e era cada um por si. Se você não aprender a fazer suas coisas, você vai ficar com fome. Então, entende que são criações diferentes? Então, quem é maduro e você decidiu que essa é a pessoa da sua vida, aprenda a viver com os conflitos. E o conflito não é para te deixar fraco, para te enfurecer, não. O conflito é para te fazer grande, para te fazer maior. Vencendo os conflitos, o relacionamento pega mais punch, pega mais força. Então, o nosso primeiro tópico aqui que a gente sabe que dá muita dificuldade nos primeiros dias e primeiros meses aí de casamento é a criação. Tá bom? Vamos falar aqui sobre o segundo ponto que eu acho muito importante, que é organização e limpeza. Gente, da casa em geral. Por exemplo, minha mãe, ela lavava a roupa e guardava. Gente, eu pegava a camisa de baixo, puxava pra cima, bagunçava tudo, as cuecas E como ela era três homens dentro de casa e só ela meio que, gente... Era a gaveta da cueca do Bruno, tacava todas as cuecas, era a gaveta do Thiago, tudo... Você entendeu? Já eu não. Lá em casa a gente tinha as coisas super organizadas. E eu tenho comigo um pouquinho de toque. Então tudo pra mim tem o seu lugar específico. Não tem esse negócio de chegar e deixar sapato, roupa, carteira. Aqui em casa tudo tem o seu lugar. E não foi no soco que a gente conseguiu estabelecer isso. Eu passar pra ele a forma que eu era e eu entender a forma que ele era e que ele foi criado. Assim, foi tudo um tempo. A forma que eu fui criado foi isso.
Só na outra semana, quando minha mãe ia colocar de novo as camisas, ela ia ver, putz, tá tudo bagunçado, a camisa estava embaixo, o Bruno puxou, bagunçou tudo. Minha mãe, ela é minha mãe. E ela não, ela Não tá nem já aí. fazia, arrumava de novo. Só que eu não casei com a minha mãe. É o quê? Eu casei com uma mulher, não casei com a minha mãe. Então, Já vencemos. uma das formas da mulher mostrar que te ama é cuidando de você. E como é que ela demonstra o cuidado? Quando ela faz a comida que você gosta, quando você anda bem arrumado. Você não casou com uma empregada. Porém, se você tem condição de pagar alguém para fazer, ok. Se não, você tem que valorizar o esforço da sua esposa que trabalha como você, que tem as correrias do dia a dia como você. E ela tem uma dupla jornada. Então, aqui em casa a gente tem um combinado. Às vezes eu chego do serviço 7h30, 8 horas, e a Ju tá aqui fazendo as coisas, eu faço a pergunta, o que você quer que eu faça? Às vezes ela fala isso, isso, isso. Tem dia que ela fala, não, fica só aí conversando comigo. Nós temos combinados e é isso que estabeleceu pra gente conseguir nos ajudar no dia a dia. Porque tem uma coisa que eu falo aqui em casa. Às vezes, quando a gente casou e foi morar junto, ele achava que ele tava no hotel. Que ele ia chegar as coisas, ia estar na mão dele e ele não tá no hotel. Ele não tem que me ajudar, ele tem que participar porque ele mora numa casa junto comigo. Então, se ele mora aqui, ele não tem que me ajudar, ele tem obrigação de ter um bom andamento da casa, contribuir. Mas eu só vou fazer porque eu vou te ajudar. Não, você não vai me ajudar. Você tem obrigação de fazer alguma coisa. Você não tá no hotel. A gente, quando casou, teve esse conflito. A Ju é extremamente organizada. Como eu falei, minha mãe vinha com as cuecas e tacava na gaveta de cueca. Não, a Ju passa, dobra, preta, as azuis, a cinza, a não sei o que, até as cuecas brancas, as meias, tudo dobradinho, passadinho. Com a minha mãe era, tome, tá limpo, use. Então, assim, no começo pra mim, aquilo ali era, isso é frescura. Hoje, 5 anos depois, quem disse que eu vivo sem? Eu, quando vou tomar banho, na minha mãe era 10 toalhas tudo lavada. Aí a gente pegava que tava seca e secava. Aqui não, aqui cada um tem sua toalha. Então, eu ainda brinco com ela, falo, tá na hora de trocar minha toalha que eu quero minha toalha cheirosa. Então, pessoal, são organizações que você precisa ter para que a sua casa, o seu relacionamento tenha um bom andamento. Um outro grande conflito que acontece são os conflitos familiares. Então, gente, isso dá trabalho. Porque eu fui criado de uma forma muito aglomerada. Então, onde eu vou, sempre meu pai esteve, minha mãe esteve, meu irmão, meus amigos. Então, assim, sabe, onde o Bruno vai 3, 4 carros. E a Ju é desapegada do mundo. Só vai. Só vai. Então, assim, gente, chega uma hora que minha família era acostumada. Onde o Bruno vai todo mundo. Aí chega uma hora que, por que agora não vai mais? Conciliar os conflitos familiares talvez seja a maior dificuldade do relacionamento. E uma dificuldade que nós tivemos bastante. O primeiro casamento do Bruno foi regido de uma forma, o meu primeiro casamento foi regido de uma forma. E pra vocês verem que não deu muito certo, a gente não tava muito bem instruído não, tava todo mundo perdido, era tiro, porrada e bomba. E aí então ele já trouxe um relacionamento onde a família da pessoa que ele era casado era agregada também. Então, neste quesito entre famílias, era todo mundo agregado. Todo mundo ia para todo mundo junto, ia pro shopping, ia todo mundo, era caravana. Então, na cabeça dele, fazia totalmente sentido que eu aceitasse da mesma forma. Quando eu comecei a namorar com a Ju, um dia a gente olhou e falou assim, vamos no shopping. Tá bom, vamos no shopping. Não deu 5 minutos, eu e ela não estávamos prontos. Minha mãe já estava com a bolsa do lado dizendo, aonde é que a gente vai? Gente, é verdade, tipo, eu não falei pra minha mãe, pra ela ia, porque ela iria conosco. Eu falei, eu e a Ju vamos no shopping. Mas como minha mãe estava acostumada a ser aglomerado, porque minha mãe e meu pai sempre teve um lema, onde não cabe eu e meus filhos, não me cabe. Então, tipo assim, a gente foi criado muito dessa aglomeração. E hoje, 5 anos depois, por exemplo, daqui a pouco a gente vai sair, vai passar um final de semana lá no Litoral Norte. Que a gente tem um compromisso no Litoral Norte. Meu pai e minha mãe sabem que eu vou, sabem que nós iremos. Só vai nós dois e eles não estão se intrometendo, dizendo, passa aqui e leva a gente. Porque antigamente era assim, vocês vão aonde? Passa aqui, a gente tá pronto. Gente, nem pra igreja, eles iam, se não fosse. E não era tipo assim, passa aqui que vai, a gente vai. Não, era todo mundo junto no mesmo carro.
Então, assim, era o pessoas no mesmo Bruno, carro. eu, o pai dele, a mãe dele. O Bruno tem 2 filhos no primeiro casamento. Também é outra coisa que a gente vai falar em outro vídeo sobre segundo casamento, sobre divórcio, sobre filhos. Mas assim, ia todo mundo no mesmo carro, porque na cabeça deles não faziam sentido eles irem no carro deles, porque eram outra família. E, gente, não foi fácil. Não é fácil você chegar numa família que tá pré-estabelecida, que isso é normal, e você tentar colocar e passar, porque você tem que passar primeiro, é pro seu marido. Você não tem que passar isso pra sua sogra, pro seu sogro e pro seu cunhado. E uma Quem grande tem que verdade. se conscientizar disso é o marido, não é sua verdade, sogra. que a família dela, quem lida é ela. Isso. E com a minha família, quem lida sou eu. Porque assim, ó, se ela falar alguma coisa pra minha mãe, é a nora com a sogra, já dá um conflito. Agora, se eu que sou filho, colocar minha mãe no lugar dela, minha mãe, por mais que fique triste comigo, ela vai falar, é meu filho. Então, assim... Não se disponha você tem que saber a forma de falar, porque você não pode falar também da mãe da pessoa, aquela cobra, aquela jararaca. Caninana, porque, afinal de contas, é a mãe da pessoa que você escolheu casar. Mas, por outro lado, você fala, ó, sua mãe tem feito isso, isso, isso. Se eu falar, cria conflito, porque eu sou nora, mas se você, como filho, falar com jeitinho, com carinho, ela vai entender. Pronto. Todas as vezes que você agir de uma forma amistosa, uma forma com que a comunhão da família se permaneça, mas colocando cada coisa no seu lugar. E uma dica, sempre que tiver uma situação que você não se sinta confortável, você não brigue, você não esperneie, você deixe claro para a pessoa que está com você que está olhando de uma outra ótica, para você não faz sentido. Teve um episódio em que eu e o Bruno, nós acordamos tarde, que a gente morava, já começamos ruim, que a gente morava na rua de cima da casa da mãe e do pai dele. Então a gente acordou tarde, tomamos café, era 11 horas da manhã. E aí a mãe dele ligou pra ele, ó, a gente vai almoçar em tal lugar, a gente tá passando aí pra vocês ir junto. Aí eu falei pra ele, mas não tem sentido a gente ir junto almoçar meio-dia se a gente acabou de tomar café às 11 horas. Aí ele, mas se eu não for, eles vão ficar chateados. Aí eu já peguei o gancho pra explicar pra ele que não tinha o porquê a gente ir, não fazia sentido a gente ir e nem brigar pra ir se pra gente não fazia sentido a gente ir. Eu só vou almoçar pra minha mãe não ficar chateada? Não existe isso, gente. Aí foi eu expliquei pra ele que não fazia sentido a gente almoçar aquela hora só porque eles iriam. Ele ligou pra ela e falou, mãe, a gente acabou de tomar café, a gente não vai. Ela deve ter ficado chateada, no primeiro momento ficou, porque é um choque pra eles. Como assim você não vai? Todo mundo vai e você não vai? Só que com o tempo, com outras situações, ela foi entendendo. Tanto que hoje a gente vai pra praia, a gente vai pro litoral, e ela entendeu que se ela não for convidada, ou se a gente não chegar pra eles e falar, vamos todo mundo junto, eles não ficam chateados, eles não ficam de bico, eles não, não ficam bravos comigo, porque também tem essa. Às vezes a família do seu marido, ou a família da sua esposa, mas depois ela que casou com ela, mudou. Isso, ela fica te manipulando. Vai acontecer? Lógico que vai, gente, mas é com o tempo que você vai tomando as atitudes certas que vai dar certo. Creia no processo que no fim dá certo. É isso aí. Próximo tópico. Religioso a gente colocou aqui, mas quando falamos de religião, no nosso caso não tinha muito problema, porque a família dela é cristã, a minha também. Mas aí é uma outra situação que gera conflitos, você casar com pessoas de uma religião diferente, né? Aí é um grande conflito que talvez a gente faça um vídeo só para falar sobre isso. Isso, porque é religião, você não pode casar com uma pessoa. É a sua fé, você tá... E não case com alguém que é de uma fé totalmente diferente da sua, achando que vai dar certo. Não vai, gente. Porque a gente não pode pensar no hoje. Hoje a gente resolve, mas e no longo prazo? Como é que, se vocês quiserem ter filhos, como é que cria filho? Vai criar na minha religião ou vai criar na religião dele?
E não é essa de que agora vocês se amam, agora tá naquela paixão, tá naquele alvoroço, tudo vai dar certo. Mas quando chegar o dia de ter que educar uma criança, você vai educar como? O tempo passa e Você vai apresentar na igreja ou você vai batizar? Como é que faz? Gente, eu voltei sozinha porque a gente teve um problema com a gravação do celular que parou de funcionar. E aí o vídeo ficou, eu fui editar o vídeo e ele ficou sem final. E aí acabou que o Bruno saiu e eu não consegui finalizar o vídeo. Então eu voltei para poder finalizar. E o que nós queremos dizer com esse vídeo todo que você acabou de assistir? Se você tá no início do namoro, se você tá conhecendo a pessoa, tenha critérios de avaliação. Chega em casa agora, pega um papel e uma caneta e escreva lá tudo que para você é importante, tudo que para você é crucial. Sem isso daqui, para mim não vai funcionar. Se eu namorar com uma pessoa que ela não quer ter filho, para mim não se encaixa no meu plano do meu futuro. Qual é o plano do meu futuro? O que você quer pro seu futuro? O que você se imagina? O que você tá montando pro seu futuro? O que você tá buscando pro teu futuro? Você tem que deixar claro pra você primeiro. O que eu quero? Eu quero ter um casamento X, eu quero morar em tal lugar, eu quero ter essa profissão, eu quero ter filhos ou não. A partir disso, você vai construir um relacionamento com essa outra pessoa. Então, se é importante para mim ter filhos, eu preciso que a pessoa que esteja comigo queira ter filhos. Para mim não é importante ter filhos, então a pessoa que está comigo, se é para importante ou não, tudo ok. Eu tenho uma religião e para mim é importante que essa pessoa tenha a mesma religião. Então, crie dentro desse caminho regras que para você é importante. A gente já citou que tem coisas que não dá para mudar. Criação, eu fui criada de uma forma, o Bruno foi criada de outra forma, conceitos, isso daí a gente vai se encaixando durante o nosso tempo de relacionamento. Agora tem coisas que já vem pré-moldado e que não dá para mudar muito a rota. Se a pessoa não, vamos supor que você é crente e a pessoa não é, tem uma grande parte de chance que ela mude? Tem. Só que é um processo. Ela não vai aderir à religião. Tem quem aconteça de um dia na igreja e já virar fazer parte daquilo? Tem. Mas nem sempre é assim. Às vezes há um processo a ser passado. Há um tempo que isso vai levar. E aí, o tempo não é só da pessoa, não é o processo, ela não passa sozinha. Você também passa pelo processo. E você está disposto a passar pelo teu processo de espera? Você acha que você, com o amor que você tem, ou com tudo que você deseja, você está disposto a passar você também pelo tempo de espera? Porque o tempo de espera não é só para ela que está conhecendo um novo caminho, é para você também. E aí, você está disposto a passar pelo processo? E o processo não é de 2 horas, não é de 3 dias, não é de 5 meses. É um processo que não tem data. É um processo que não tem a hora, a chegada demarcada. Daqui 1 ano ela vai estar no culto. Daqui 1 ano eu tenho certeza que ele vai estar comigo indo em todos os cultos. E aí? Você está disposto a esperar pelo processo? E o processo não é fácil. O processo da espera em nada é fácil. Você passar pelo processo da espera e aguardar que um dia vocês estejam plenos, interligados, os dois no mesmo pensamento, é difícil.
Só quem passa por esse processo ou só quem está no processo consegue dizer o quão difícil é. Caminhão do gás. Então, hoje, tire 5 minutos. Se você vai comer, vai sair para jantar com essa pessoa que você está conhecendo, tira 5 minutos. Para de falar de série. Para de falar do cachorro que vai ter daqui 55 anos. Estipule metas. Coloque pontos. O que você acha disso? Ah, você acha isso. E sobre religião? E sobre filhos? E sobre casa? E sobre morar na sogra? E sobre... Converse, planeje, crie planos, mas não vá só pelo lado bom, pelo lado fácil. Ah, a gente vai morar em tal lugar. Não. Ah, você não vai pra igreja, eu vou. Se a gente tiver filho, como é que vai fazer? Crie esses pontos de interrogação para vocês se alinhar. Se no namoro vocês não conseguem se alinhar em algo que para você é importante, ligue uma luzinha aí e repense. Porque agora, se você é novinho, tá com 18 anos e quer aprender com os seus próprios erros, você tem todo o direito. Agora, se você tem 30 anos nas costas e ainda tá perdido, porque não quer uma coisa, a pessoa quer outra coisa, mas você não consegue se impor ou você não consegue decidir naquilo que você quer, aí tá difícil, hein? Aí vamos orar pra ver se Deus te ajuda primeiro. Porque pra você conseguir alinhar com alguma coisa, você tem que se ajudar. Então vamos lá, né? Me ajuda a te ajudar. Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aqui, esse é só um primeiro vídeo para que a gente deixe aí alguns pontos que no início é muito difícil. Então, a gente já passou por esse processo e a gente sabe o quão difícil é. E se alguém tivesse chegado, às vezes até chega e fala, mas a gente não dá a real importância. Então, se você está assistindo esse vídeo e que você conheça alguém que tá no começo do namoro e que você sabe que aquela pessoa que ela tá namorando não encaixa, aquela pessoa que ela tá namorando tem algumas coisas, alguns pontos muito diferentes e que você sabe que vai ser muito difícil depois, quando aquela paixão, a euforia passar, eles entrarem em concordância e conseguir caminhar. Então, se você conhece alguém, encaminhe esse vídeo, deixe o seu like, deixe o seu comentário de alguma dica de próximo vídeo ou de algum assunto que você queira que a gente esteja abordando, tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!